Todos. Espero que todos estejam bem. Olha, o nosso conteúdo hoje ele vai dar continuidade ao assunto sobre as grandes navegações marítimas comerciais. Na aula passada, nós vimos então a chegada dos portugueses ao Brasil e hoje nós vamos estudar que outros países queriam também dar início às grandes viagens pelo Oceano Atlântico. A gente vai observar que o primeiro país a dar início às grandes navegações marítimas comerciais, nós vamos ver então que foi Portugal, mas com o passar do tempo a gente vê que outros países deram início a essas viagens. Nós vamos ter então o que deu início à Espanha. A Espanha foi o segundo país a dar início às grandes navegações marítimas comerciais. Nós vamos observar que a Espanha, quando deu início às grandes navegações marítimas comerciais, a gente pode observar que o rei e a rainha, o rei Fernando e a rainha Isabel, se casaram, uniram força e eles então escolheram uma pessoa para dar início a essas viagens, uma pessoa que enfrentasse a viagem pelo oceano, uma pessoa que fosse capaz de encontrar novos territórios. Então eles encontraram um italiano chamado de Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, ele trabalhou para os reis espanhóis e ele foi que teve a ideia de dar início a uma nova viagem para encontrar o território das Índias. Nós vamos ver que Cristóvão Colombo na época foi muito criticado, e inclusive ele dizia que a Terra era redonda, algo naquela época inaceitável. Mesmo assim, os reis da Espanha aceitaram a ideia dele e a gente vai observar que ele saiu com 3 caravelas da Espanha em busca de um novo local e de um novo caminho para as Índias. Ele decidiu então percorrer a região então percorrida pelos portugueses, e a gente vê que eles então acabaram saindo com 3 caravelas: Nina, Pinta e Santa Maria. Nós vamos observar que eles chegaram à América. Ele chegou à América com essas 3 caravelas no dia 12 de outubro de 1492. Ou seja, a gente vê que essa realmente é a data de chegada dos europeus ao continente americano. Nós vamos observar que durante essas viagens, Cristóvão Colombo ele chegou à parte da América do Norte e América Central. A gente vai observar então que quando ele chegou à América Central, onde hoje fica Cuba, onde fica o Haiti, a gente vai observar que depois que ele chegou aqui, ele imaginou que tinha chegado ao território das Índias. Ele não sabia que era um novo território e muito menos que era um novo continente. A gente vai observar então que ele fez 3 viagens, e essas 3 viagens ele imaginava ter chegado ao território das Índias. A gente vai observar que muito tempo depois de várias viagens que tinham sido feitas aqui, a gente vai observar que entre essas viagens outras coisas também começaram a mudar. E o que foi que começou a mudar? A gente vai observar que muitos anos depois que Cristóvão Colombo havia chegado aqui no continente americano, trabalhando para os reis espanhóis, a gente vai observar então que começou a acontecer uma grande mudança. Por quê? Depois das viagens que Cristóvão Colombo fez, outros navegadores espanhóis também vieram para a América. E a gente vai observar que entre esses navegadores que vieram para a América, reconheceu o nosso território, eles então, entre um deles, nós vamos ver que se chamava Américo Vespúcio. Américo Vespúcio, ele era um navegador e ele percebeu que o continente, o local que Cristóvão Colombo tinha chegado, não se tratava apenas das Índias, não se tratava das Índias, mas que era um novo continente. Então, em homenagem a esse homem, a esse navegador chamado de Américo Vespúcio, nós vamos ver que o nosso continente, ele que até então era desconhecido, não tinha nenhum nome oficial, ele então passou a ser chamado de América, em homenagem ao navegador Américo Vespúcio, que disse então que aqui
não se tratava do território das Índias, mas que se tratava do continente americano. E a gente vai observar então que isso foi muito importante, porque depois de 3 viagens que Cristóvão Colombo tinha feito, não descobriu que aqui era um novo continente, imaginava que o nosso território fazia parte da Índia. E Américo Vespúcio, esse navegador, ele disse: não, não se trata das Índias, aqui é um novo continente. E depois da morte de Américo Vespúcio, o nosso continente foi dado, o nome do nosso continente, em sua homenagem, foi dado o nome de América, em homenagem ao navegador Américo Vespúcio.